Boa noite a todas e a todos. E boa noite! Agora vamos começar a nossa aula magna. E gostaria, antes de tudo, de parabenizar vocês, calouros. Vocês são vitoriosos. Conseguiram colocar o pé no centro universitário. E lembrar que, por causa disso, vocês fazem parte da elite desse país. Os 9% que conseguem entrar numa universidade. Então, quando a gente fala de universidade e falamos de educação, acredito que é de suma importância para nós de ver um pouco o que a educação tem a ver com cidadania, o que nós estamos fazendo numa instituição de educação. É um pouco sobre isso que nós vamos tentar refletir. Uma frase importante de Leon Tolstói, que diz o seguinte: de todas as ciências que o homem pode e deve saber, a principal é a ciência de viver fazendo o mínimo de mal e o máximo possível de bem. E diria com outras palavras o que dizem os Atos dos Apóstolos: Jesus passou fazendo o bem. Então toda a ética hoje se resume nessa palavra: fazer o bem. Agora o como é outra história. E por isso que quando nós refletimos sobre a educação, é importante fazer uma revisão sobre o que se passou com Aristóteles, 4 séculos antes de Cristo, 4 séculos. E dizia o seguinte, de maneira genérica, afirmava que a finalidade da educação é formar um homem honesto, capaz, corajoso, justo e disciplinado. O objetivo de todo legislador é tornar os cidadãos bons e cumpridores de seus deveres. Portanto, precisa criar regras sobre a educação, e Aristóteles considerava o sistema educacional como parte integrante do sistema estatal. Interessante para nós entender, olha o que ele diz, que a educação é formar um homem honesto, capaz, corajoso, justo e disciplinado. E que o objetivo de todo legislador, de todos os políticos, em outras palavras, é tornar os cidadãos bons e cumpridores de seus deveres. Aí pergunto para vocês, no nosso país, o exemplo de Brasília, cadê os homens honestos, os homens capazes, corajosos e disciplinados? Então, é uma pergunta importante para nós, porque logo mais eu vou fazer outra pergunta para vocês. Então, a importância da educação para esse grande filósofo Aristóteles residia no fato de que somente por meio dela é possível instrumentar a saúde do Estado, fornecendo uma unidade orgânica à comunidade política. Por isso, a educação deveria estar sobre a égide do Estado. Afirmava com tenacidade que o objetivo da educação era tornar as pessoas virtuosas. Então, mais pela frente, quando a gente vai falar de cidadania, vocês vão entender o que o Aristóteles já falava 4 séculos antes de Cristo. Muito bem. Introduzindo agora o assunto, o que chama mais atenção em relação às sociedades modernas e contemporâneas, sobretudo nas ocidentais como as nossas, é o enfraquecimento de sentido de unidade do corpo social. Nas sociedades modernas, cada vez mais verifica-se uma cisão entre a pessoa
e a comunidade social, de tal modo que as desgraças e as calamidades que atingem determinadas camadas sociais ou grupos de pessoas limitam-se a esses segmentos, enquanto os demais procuram ignorar não só as desgraças, mas até mesmo as próprias pessoas que foram atingidas. Uma auscultação prospectiva inquietante se apresenta a respeito do legado que estamos deixando para as gerações vindouras. Começa-se a falar em justiça transgeracional. Como será o mundo neste século XXI? Que desafios enfrentaremos? Que condições de vida, educação e saúde? Estas são apenas algumas das interrogações emergentes. E aqui faço a segunda pergunta para vocês. Qual é a esperança que nós deixamos para nossos filhos, netos, etc., na nossa sociedade hoje? Repito. Qual é a esperança que nós vamos deixar para os nossos filhos, netos, etc.? Então, é importante refletir sobre quem é o sujeito do nosso trabalho, da nossa educação, enfim, de tudo o que a gente faz nessa humanidade. Nós sabemos que o sujeito é a pessoa humana. E de uma maneira mais didática, gosto de falar da pessoa humana em algumas dimensões. Como, por exemplo, a saúde física, que é a ausência de mutilações, de lesões, de dor, de cansaço, de fome, de sede. É o desenvolvimento normal do indivíduo e o equilíbrio entre os componentes orgânicos. Quando a gente fala da saúde psíquica, implica orientação no tempo e no espaço, ausência de alienação, capacidade de equilibrar-se nas diversas situações de vida, autorrealização, abertura para o outro e para si mesmo, liberdade de pensamento, de expressão e de criação. Falamos também de saúde social, que é o ajustamento do indivíduo no grupo social. Entende-se por ajustamento a capacidade que a pessoa tem de se situar, de se relacionar com as outras. A saúde social implica habitação adequada, equilíbrio dos fatores econômicos, trabalho e salário condizentes, lazer, educação, que permita pela observação e análise o questionamento da realidade. Se fala de amizade, simpatia e relacionamento. E, enfim, um quarto elemento que é a saúde espiritual. Ela se revela na maneira de encarar a vida. Toda pessoa tem na vida uma sede de um absoluto. Esse absoluto pode ser Deus para os cristãos, pode ser Allah Maomé para os muçulmanos, pode ser também o homem com H maiúsculo para os ateus. Esse absoluto é fundamental para a superação das dificuldades de um sofrimento ou de uma doença. Agora, temos essa pessoa humana que é objeto, sujeito da nossa reflexão e de todo o nosso trabalho, mas essa pessoa vive numa realidade. Uma realidade. E, de uma maneira rápida, vou falar de um elemento importante para nós, e principalmente para os jovens hoje, que é a pós-modernidade.